18 anos de idade. 18 anos de idade. Morando numa fazenda. Conheci uma moça, adolescente, bem jovem. Eu também. Aos 12 anos, ela com 11. Ela tinha namoradinho, eu tinha uma namoradinha. Mas depois a gente deixou para lá, eu deixei para cá. E a gente começou uma amizade. Essa amizade transformou em namoro. Do namoro, se preparei para casar. Até o momento do meu casamento, eu recebia o meu salário e dava para o meu pai, para ele cuidar das contas da família. Para mim casar, à beira de um pequeno riacho, um riozinho, uma terra boa, produzia, eu plantava para mim mesmo feijão, arroz, milho, comprei uns porquinhos, pus lá para engordar, e com isso eu preparei alguma coisinha para o meu casamento. Casei. Minha esposa tinha um problema de saúde muito sério. Meu filho nasceu doente, Marcos. E aquela vida, a vaidade do mundo, sem conhecer a Deus. Meu pai era devoto, Aparecida. Por isso vocês sabem que eu chamo Aparecido. Naquele tempo não fazia sonografia, né? Como é que fala? Para conhecer a criança. Não fazia ultrassom. Então, o que aconteceu? Ele falou, se for menina, é Aparecida. Aí, quando eu nasci, é homem. Então, Aparecido. Ele era muito devoto. E nisso, irmãos, casei. Meu sogro fez um pequeno cômodo para pôr a cama. Comprei também através do meu trabalho, fazendo isso. Trabalhava das 6 até as 5 da tarde, depois eu ia para a beira do rio, naquela terrinha, plantar alguma coisa e fazer alguma coisa. Com isso, preparei para casar. Pus uma cama naquele pequeno quarto. Tinha um puxadinho onde meu sogro fez um fogão de lenha. Fogão de lenha. Minha esposa preparava a alimentação ali. Nasceu o nosso filho, Marcos. Mas aos 21 anos, eu ouvi uma mensagem, isso foi através de um desviado da Cristã do Brasil, o senhor Benedito, estava desviado. E uma cunhada minha, casada com o irmão da Lindaura. Ia ter a criança não nascia, a cidade só tinha um médico, doutor Augusto. Foi levar para a criança nascer, a criança não nascia, ele chamou, meu cunhado chamou o sogro, que era o senhor Benedito, desviado da igreja. Aí ele falou aí o doutor Augusto falou assim, aí é o seguinte, se salvar a criança, perde a mãe. Ou se salvar a mãe, perde a criança. Aí o senhor Benedito, desviado da igreja, falou assim, aí o doutor Augusto falou assim, vocês podem rezar, porque só Deus para fazer alguma coisa.
O senhor Benedito falou assim, tem Assembleia de Deus aqui, a cidade de Iacanga, 40 quilômetros de Bauru. E a gente morava a 15 quilômetros dessa cidade, numa fazenda. Aí o desviado, sogro do meu cunhado, falou assim, vamos lá na igreja, Assembleia de Deus. Foi lá. A igreja estava fechada. Naquele tempo, só entrava nos cultos de oração quem era membros. Quem era membro. Aí o que aconteceu? Ele mandou um recado para o dirigente. O dirigente saiu e falou, vocês não podem entrar. Não, mas a situação é grave, é assim, assim, assim. Ele falou, então tá bom. Entra aqui, mas do lado dentro da porta, mas vocês ficam aqui de joelho. Parou a igreja da oração, culto de oração, cantava 2 hinos da harpa, fazia leitura de uma palavra, dobrava o joelho e orava. 5 para as 9, levantava, cantava um hino, tirava a oferta e terminava o culto. E aí ele falou para a igreja, irmãos, tem um caso aqui muito grave de uma pessoa que está no hospital. Risco de morte, para a mãe ou para a criança. Oraram. E eles voltaram para o hospital. Quando chegou no hospital, a mãe já tinha dado à luz. A mãe estava com saúde e a criança nasceu com saúde também. Deus tem os seus propósitos. Aí aquela igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Iacanga, fizeram uma caravana, armaram uma perua, Kombi, um carro, e foram fazer culto na fazenda. Mas chegando lá, ninguém cedeu a casa para fazer. Aí tinha um pé de uma árvore chamado jatobá. Entraram, ficaram ali, instalou um som e começaram a pregar. Eu, na época, sem conhecer Deus, vaidoso, cabelo crescido, barba crescida, bebia, dominado pelo vício do álcool e do jogo de futebol. E fui lá naquele dia. Já tinha brigado em casa com a minha esposa, uma situação muito difícil. Era uma guerra travada, pois o diabo queria nos destruir. Eu fui assistir o culto. Um jovem, 14 anos, levantou e pregou 5 minutos. Aquele texto. Muitos estão destituídos e longe da glória de Deus. E falou uns 4, 5 minutos. Naquele momento eu fui tomado por algo que não entendi na hora. Parece que eu fui levado para tão distante. Falei, eu não posso, eu não sou digno. Aí o Espírito de Deus me levou para junto daquele momento. Não fizeram o apelo. Não oraram por mim. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. Saí dali, maço de cigarro no bolso, tirei. Tinha um amigo chamado Sebastião. Falei, também não vou dar para ele, porque se não serve para mim, não serve para ele. Torci, joguei no lixo. Cheguei em casa, ainda tinha quase meio litro de cachaça. Peguei a garrafa, fui lá no varal, eram uns postezinhos, o varal era de arame, aqueles arame farpado. Fui lá no pé do postezinho lá que tinha lá, quebrei, e à noite foi uma batalha, porque o inimigo se manifestou mesmo terrivelmente. Eu me lembro que eu tinha assistido há uns 2, 3 anos atrás, um missionário fazendo uma campanha em Bauru. Ele pôs uma mesa assim no meio do salão, era um galpão, subiu em cima, pregou. Naquela noite ele orou, repreendendo os espíritos maus.
E aí ele falava, sai em nome de Jesus. De repente alguém caía, chamava, vinha até a frente e ali orava, Jesus libertava. Eu falei, hoje eu vou levar a minha bênção. Mas minha esposa estava aqui, dormiu. Eu dormi no tempo todo e fui embora irado. Que eu era bravo. Aí fui embora irado. Falei, por que não aconteceu? Mas nós namorávamos nesse tempo. E uma guerra travada com o inimigo. Mas depois daquela noite que eu aceitei Jesus, cheguei em casa, morava numa casa de fazenda, grande, com soalho. Aí eu vi que caiu. Aí eu olhei. Veio do alto um poder que me aqueceu o corpo e entrou dentro de mim aquele poder. Eu lembrei da palavra do missionário. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz ouvir aquilo que nós ouvimos. E ali, irmãos, eu repreendi. E no momento que eu repreendi, ela, com o olho virado, voltou ao normal, e o adversário falou na boca dela, agora não dá mais, tem que ir embora. Eu vou. Saiu, e ela começou a dar glórias a Deus. Aí começamos nossa vida cristã, aos 20, 21 anos. E daí começou o nosso ministério. Isso foi no ano, nós tinha 20 anos, hoje tenho 71. Faz 51 anos. Mudei para a cidade. E ali comecei a trabalhar. Comecei a congregar em Campinas. O dirigente da congregação é o sogro do meu filho, Marcos, pastor, presbítero, irmão José Timóteo. Comecei a trabalhar 6 meses, já era auxiliar, com 1 ano já era diácono. 2 anos eu já era presbítero, aí saiu o dirigente e eu entrei para dirigir. E daí para cá, irmãos, nossa vida mudou. Eu quero convidar vocês, agora eu vou entrar no texto que nós vamos falar nesta noite. Poderão permanecer assentados, mas o texto se encontra em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25 ao 35. Jesus, falando ao povo, ele conta uma parábola da providência. Da providência. Diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanham consigo mesmo. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse, se alguém vier a mim, e não aborrecer seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas
dos gastos para ver se tem como acabar, para que não aconteça que, depois de haver disposto o alicerce, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escandalizar-se nele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do outro que vem com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condição de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubareis? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-se fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Por que eu fiz essa introdução falando sobre a minha vida? Durante 50 anos, eu me dediquei a servir a Deus. E quando a gente se dedica a servir a Deus, a gente passa por esse processo que Jesus, falando sobre esta parábola, sobre a providência. Eu quero dizer uma palavra à igreja. Deus providencia tudo. Deus providencia tudo. Digo com experiência própria. Talvez hoje eu não, se eu tivesse numa outra circunstância, eu não podia dizer o que estarei falando. Mas o Senhor realmente a demonstrou, dizendo: se alguém vier a mim, a decisão quem toma, o Espírito Santo atua nos nossos corações mediante a mensagem da palavra de Deus. Louva a Deus por esta igreja linda, maravilhosa. Nós estávamos ali, na outra igreja, alguns dos irmãos estão aqui ainda, que congregou conosco lá. Pequena. Fiquei tão pouco tempo. E alguém já perguntou para mim: pastor, por que o senhor para tão pouco? Falei: também não entendo não, porque eu queria ficar. Mas Deus tira de uma e leva para outra. E o meu ministério, irmãos, foi da seguinte forma. Aonde eu chegava, os primeiros trabalhos não tinha salário. Alguém levava. Alguém levava arroz, feijão, frango, um pedaço de carne. Mas teve momento que nós passamos, nunca passamos fome.
como disse o pastor Ismael, o dia que não tinha nada, ao lado da igreja tinha um pé de mamão. Minha esposa foi lá, pegou aqueles mamão, descascou na água, porque o caldo daquilo queima a mão. Fez um picadinho e eu cheguei. E alguém já tinha falado, vai para comer mamão cozido com sal. Aí a gente passou por isso. Agora, não posso reclamar de Deus, porque nós não passamos fome. Mamão cozido com sal e com a bênção de Deus é um elemento maravilhoso. E nessa hora a gente não pode murmurar. Não pode murmurar, não. Você está numa trajetória que o Senhor diz assim: se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai. Você sabe, quando eu aceitei Jesus, eu saí de perto da minha família ficou no interior, lá na região de Bauru, e muitos deles estão lá até hoje. E eu fui para Campinas. Visitava de cada tempo meus pais. Evangelizei meus pais. Evangelizei os meus irmãos. E todos eles, meus irmãos, meu pai e minha mãe, através de evangelizarmos eles aceitaram a Cristo e foram batizados nas águas. Alguns hoje estão fora da igreja. Meu pai, antes de falecer, ele falou assim: meu filho, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele ficou mal, ficou doente, mal de Alzheimer. Foi para o hospital, quando estava bem mal. Chegou lá, aí eu fui visitar ele em Bauru. Quando eu cheguei, eu vi que ele estava mal, mas aí ele recuperou. Meu filho, tal, tudo bem. Conversamos, falei: pai, eu vou orar pelo senhor. Ele falou: meu filho, li o Salmo 23. Falei: eu vou orar pelo senhor. Ele falou: ora, meu filho. Porque eu queria tanto aquilo que eu pedi para Jesus me dar, quem sabe ele me dá agora. Aí eu orei por ele e Jesus batizou com o Espírito Santo. Aí ele começou a falar em mistério, em línguas estranhas. Aí depois eu enfiei a mão por baixo da cabeça dele, ele foi falando língua e de repente dormiu. Morreu. Fiz o sepultamento dele. Mas eu tive muito tempo distante dele, distante da minha mãe. Como eu não sei, mas Deus sempre preparava para mim visitar a eles, não com as mãos vazias. Aluguei uma casinha para eles, fiz uma casinha para eles, 3 cômodos. Sempre levava a cesta básica para eles, pagava medicamento, remédio, cuidei deles até morrer. Minha mãe ficou um pouco mais. E depois, batizada com o Espírito Santo, veio a falecer e eu fiz o sepultamento. Mas me distanciei dos meus irmãos, porque esta palavra é uma realidade sobre aqueles que querem fazer a obra de Deus. Quando Deus te chama, Ele chama você, e não a família. Eu tenho irmãos que hoje é pastor. Pastor Oswaldo é meu irmão, 10 anos mais novo do que eu. Está trabalhando em Bauru com o pastor Márcio. Né? Mas eu distanciei deles e cumpri a minha missão. Porque a minha missão era sempre trabalhar da seguinte maneira. Tinha uma dificuldade que a igreja estava atravessando. O bispo, na época, Manuel Ferreira, o nosso bispo primário parecido,
vai para tal lugar. Irmãos, eu fiz um voto quando eu iniciei no ministério, de nunca dizer não ao meu pastor. Irmãos, quantos obreiros que não prosperaram, que não cresceram, atrofiaram, porque dizem um não para o pastor. E outros chegam a dizer o seguinte: mas Deus não falou comigo. Irmão, não importa. É o anjo da igreja. Deus fala com ele. Deus fala com ele. Jesus falou uma vez que o enviado não responde pelos os fatos que vêm a ocorrer, mas o que enviou. E eu guardei essa palavra no meu coração. Eu aprendi com Davi que na trajetória que nós servimos ao Senhor, de nunca tocar no ungido do Senhor. Eu sei que há dentro da igreja alguns que não gostam do pastor. Eu passei tanto por isso. Alguém falar na minha cara, me desacatar, para ver se eu descontrolava. Mas nunca descontrolei, porque eu sei qual é o procedimento disso, e eu não posso me rebaixar para descer o nível de alguém que está me colocando na parede. E diante disso, foi a minha missão. Passei por vários campos: Capão Bonito, Bauru, São Carlos, Limeira, São Mateus, Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Depois fui, quando estava jubilado já, estou jubilado há 12 anos. Aí fui para Paraíba, Campina Grande. Um campo que não tinha nada, e o bispo falou para mim: Aparecida, é para preparar esse campo para receber um pastor. Fiquei 6 anos, sem ajuda, irmãos. Só tinha a minha prebenda da minha jubilação. Nunca reclamei, nunca bati na porta de ninguém, porque Deus cuida de nós. O nosso compromisso na igreja é ter comunhão uns para com os outros, mas quem cuida de você é Deus. Quem conduz a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Agora, o preço da renúncia é muito grande. O preço da renúncia é grande. Você tem que renunciar aos irmãos, pai, mãe, tudo. Quando é chamado, quando é escolhido pelo Senhor. Hoje, por exemplo, nós vivemos numa igreja que está vivendo uma fase maravilhosa, com recursos, ao ponto que às vezes nós temos a fé, mas não precisamos utilizar a fé para ter o pão nosso cada dia, porque a igreja tem recursos para nos dar o alimento. Mas naquele tempo, eu sou, por exemplo, do tempo dos pastores dos anos 30. Nosso bispo Primácio fez aniversário ontem, né? 91 anos. Acho que ele nasceu em 1932. Os de 80, década de 80, os pastores, aliás, de 40, os pastores estão na casa dos 80, e muitos já foram para a eternidade. 80. Os irmãos da década de 50, que é a minha década, sou de 51, também já estou caminhando para o fim. Porque a Bíblia diz assim:
Quando chega aos 70, é canseira e enfado. Você é jovem, mais novo, não sabe o que é isso. Eu também pensava que não era assim, mas hoje eu me sinto cansado. Ainda dirijo, vou nos cultos, visito alguns amigos, mas eu me sinto cansado. Não sou mais aquele Aparecido quando estava aqui com vocês. Mas tem uma coisa, irmãos. Deus cuida de nós. O quão bom é você nunca precisar bater na porta do vizinho para pedir nada, porque Deus manda. Deus manda. Deus providencia o que você precisa, mas você tem que pagar o preço da renúncia. Renunciar a tudo, família. Renunciar a nós mesmos. Quanto de nós temos dificuldade para servir a Deus melhor porque nós queremos ser nós. Nós queremos fazer o que nós sentimos de fazer. A carne, há uma luta da carne, porque a carne não quer nada com as coisas de Deus, mas o Espírito quer as coisas de Deus, e a carne as coisas que são do mundo. E nós estamos vivendo num momento que a igreja, ela vive em paz, ela cresce, ela vai se expandindo, muitos vão saindo, rebeliam, criam novos movimentos e vão prosseguindo, alguns legalmente, porque saem em paz, e outros porque são rebeldes. Os que são rebeldes não prosperam, porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Eu trabalhei durante todos esses anos em campo de batalha, em defesa da igreja, em defesa da obediência e da fidelidade. E é uma situação muito difícil. Desculpa. Deixa eu desligar isso aqui. É o preço que nós pagamos. E esse corpo, esta carne, ela tem muito desejo para as coisas que o mundo oferece. E hoje está tudo muito aberto, muito livre. O senhor é contra o sistema da igreja de hoje? Não. Não foi eles que mudaram. Foi Deus que foi permitindo. E essa é a hora, como diz o pastor, falando dos estudos que ele ministrou, e falando dos estudos que ele vai ministrar sobre a vinda de Jesus. E eu quero dizer a vocês, Jesus está voltando. Nós passamos por uma pandemia. Se não foi Deus, Ele permitiu. E ali não teve cor, ali não teve pobre nem rico. E Deus pegou primeiro todo mundo e lançaram dentro de casa. Quarentena. Irmãos, quem faz isso, se não for Deus? Também o seguinte, não impediu o espírito de morte. Eu estava em Madureira, eu, bispo Abner, mais 2 pastores, a Lindaura e a bispa Marvi. Irmãos, que era a gente que ia embora, companheiros que estavam junto com a gente assim, hoje, de repente vinha no culto terça-feira, na quinta-feira estava sendo sepultado, e não tínhamos direito de ir lá fazer o sepultamento e nem a família ver o seu morto. Faz uma reflexão. Quem escapa das mãos de Deus? Os que passaram pela Covid, tiveram vírus, se recuperou,
Pode ser raro, alguns que não existe nada, mas existe uma sequela. Alguém é o esquecimento, ou alguma coisa aconteceu, porque em mim aconteceu. Isto é sinal que Jesus está voltando. E para que nós possamos, e Jesus termina esse primeiro versículo dizendo assim, a respeito de que qualquer que não levar a sua cruz, todos nós temos uma cruz. Diga para alguém que está ao seu lado, você tem uma cruz. Irmãos, deixa eu dizer para a igreja, não desista da sua cruz. Renunciei tudo e tomei aquela cruz e vou levando. Tem hora que ela pesa, tem hora que é mais leve, tem hora que ela faz nos gemer, tem hora que ela faz nos chorar. Deixa eu revelar um segredo que vocês já sabem. Vocês têm um grande líder na área do ensino. Mas vocês sabem que a alegria do cristão está dentro dele. Jesus falou assim, acho que João 16, um dos últimos versículos. Em mim vós tereis paz. Mas no mundo tereis aflição. Tende bom ânimo, porque eu venci. Vós vencereis, não está escrito. Vós vencereis, não está escrito. Ele diz, eu venci. Então, irmãos, para continuar buscando o alvo da nossa partida para estar com Ele, é necessário levar a sua cruz. Às vezes você ora para um, para outro, parece que a cruz daquele é mais leve. Não olha para isso não. Deus te deu aquilo que Ele capacitou para que você leva. Não precisa pedir ajuda para ninguém. É uma coisa que é normal. Nós, por exemplo, pedimos as orações. Eu quero pedir a oração pela Lindaura. Lindaura não está bem de saúde. Mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. E aí o Senhor continua dizendo, ainda também a sua própria vida, para renunciar, não pode ser meu discípulo. Se não fizer, não pode ser. Não é isso? Aí depois, ele conta a respeito de alguém que ia fazer uma construção. Mas essa pessoa foi instruído pelo Senhor dentro do texto que antes da gente começar, você tem que parar, sentar, estudar, analisar, para ver se você vai começar e vai concluir como vencedor da sua vitória. Quantos casamentos que deram errado? Porque não parou para sentar para analisar. Aí aquele não deu certo, aí o outro não deu certo, aí o outro não deu certo. E as coisas ficam difíceis. Mas quando nós assumimos a nossa cruz e levamos, passamos a ser discípulo de Jesus, temos um mestre, temos o anjo da igreja aqui, que nos orienta, dá os ensinamentos espiritual para nós seguir. Mas antes disso, nós temos um Deus que nos conduz. A gente vem para cá para receber a palavra, para ouvir a palavra, para receber batismo com o Espírito Santo.
Me perdoe, pastor Ismael, aqui não tem isso. Mas muitas igrejas não se recebem mais batismo com o Espírito Santo. Muitas igrejas já não dão glórias a Deus. Muitos pregadores já não utilizam a palavra de Deus assim. Busca recursos, sermões bonitos, mas com a vida estragada. Pastor, o senhor é perfeito? Não. Tem muitos defeitos. Tive muitos defeitos. Passei por muitas dificuldades. Mas só que eu nunca esqueci de buscar o meu Senhor. Jesus falou para os discípulos dizendo o seguinte. Os discípulos falando com ele e tal. Senhor, iremos perdoar 7 vezes? Irmãos, uma coisa que nós paramos de fazer reconciliação e pedir perdão. Aqui não. Mas por onde eu tenho passado, quantos passa por um lado, o outro passa por outro, para não se encontrar. Porque aquele irmão, aquela irmã, eu não vou com a cara dele ou dela, então por isso ele para lá e eu para cá. Não, reconcilia com o teu irmão enquanto está com ele no caminho. Não, mas eu já pedi perdão. Mas a ordem que os discípulos falaram é 7 vezes por dia. Irmãos, casais, quantas vezes que eu pedi perdão para minha esposa? Quantas? Não tem número. Quantas vezes eu agia de maneira um pouco áspera em palavras? Nunca toquei nela. Nunca dei um empurrão nela, nem ela em mim. Mas as agressões não nos deixavam. Um pouquinho de tempo, mas depois, Linda, eu chamo ela de Linda, Lindaura, Linda, me perdoa, em nome de Jesus. Oh, meu bem, está perdoado, em nome de Jesus. Meu bem, me perdoa, está perdoada, minha filha, em nome de Jesus. Então vamos perdoar, vamos reconciliar, enquanto é tempo, porque a Bíblia diz, se nós não nos perdoar uns aos outros, nosso Pai que está no céu, não vos perdoará a vós. Irmãos, não dá para ficar sem o perdão de Deus, nós cometemos falhas e erro todo dia. Todas as nossas orações, estamos, primeira coisa, Senhor, perdoa os meus pecados. E Ele vai dizer o seguinte, você já perdoou o seu irmão? Então, meus irmãos, a renúncia. Conta-se a história também de um que ia guerrear. 10.000 homens. O outro vinha contra ele com 20. Senta primeiro. Se aconselha. Não dá para vencer. Manda um mensageiro e pede missão de paz. Agora nós temos uma coisa, irmãos. A Bíblia diz em São João 10:10 que o diabo, que o mercenário, diabo não, mercenário. Inclusive tem uns filmes por aí dos mercenários. Parece que agora vai sair o último filme, que é o filme de número 10, dos mercenários. Que só faz destruição. Mata. E você vê aquela impiedade terrível. Então, é os mercenários. E nós temos os mercenários que são os demônios. Que ele veio para roubar. Ele está roubando, ele veio para matar, ele está matando, ele veio para destruir, está destruindo. Mas tem uma coisa boa para terminar esse versículo. Mas Jesus falou assim, eu vim para que tenhais paz e paz com abundância.
abundantemente. Então, meus irmãos, é difícil suportar alguém? Tem alguém que é difícil dentro da igreja, mas se você não suportar a ele precisa de você ter paciência. Quantas vezes nós fomos pessoas que demos trabalho para alguém, mas alguém orou por nós, alguém estendeu as mãos para nós, alguém nos ajudou, ele não merece, ele não tem condição, mas eu vou esperar, porque Deus vai fazer uma obra. Tenha paciência com teus filhos, tenha paciência com as tuas filhas, tenha paciência com teus maridos, tenha paciência com a sua esposa, e espera, porque Deus tem uma promessa, e essa promessa será cumprida. Crê no Senhor Jesus, porque tu e tua casa será salvo. Não desista. Não desista. Eu estou caminhando para o fim. Assim qualquer de vós que não renunciar tudo o que tem. Se tem muito dinheiro, você tombar essa noite, amanhã você for sepultado, você vai levar esse dinheiro? Você vai levar os carros? Você vai levar as casas? Você vai levar as propriedades? Não, lá só vai você com as mãos desse jeito, né? E algumas flores em volta do caixão, e não leva só a roupa do corpo. A Bíblia diz: nu nasci, e irei sem nada, só com uma roupinha. Campinas, pastor, eu tive mais um filho, o segundo. Tive 5 filhos. Ele morreu com 3 meses. Lindo menino. E quando eu fui lá, que eu vi, que tomei conhecimento, eu fui lá ver. Ele estava em cima de uma pedra de mármore. Assim como vi também tantos outros companheiros, irmãos, servos de Deus. A gente vai lá, aí eles estão nus, com um paninho jogado em cima. Para que você está agarrado com tudo isso? Para quê? Irmão, luta para vencer, não desista. Não desista. Porque estou terminando e diz assim: bom é o sal. Quem comeu uma comida que faltou sal, e você falou, a comida faltou sal, não deu para comer. Ou quem comeu uma comida que tinha sal demais, não dá para comer, joga fora. E você é o sal da terra. Eu sou o sal da terra. A diretoria é o sal da terra. Os obreiros é o sal da terra. Não, pastor, mãe, eu estou dando uma escapadinha aqui, ninguém está vendo, você que pensa. Aquele que está lá de cima, ele está te olhando, te acompanhando os seus passos. Ah, para onde você está indo, meu filho? Para onde você está indo, minha filha? Espírito, vai ao encontro, toca, mas você não dá ouvido ao Espírito Santo, você não dá ouvido à palavra profética que o ímpio tem te corrigido e você não aceita. Mas Deus usa o ímpio para repreender o cristão, usou uma mula para repreender o profeta. Mas para terminar, irmão, diz assim: bom é o sal, mas se o sal degenerar, perder o sabor, com que se adubareis? Nem presta para a terra. Tem alguém fora usado por Satanás para te tirar daqui. Não cede.
renuncia. Porque depois nem para a terra não vai te aceitar. Ninguém te aceita. O desviado, quando ele se desvia, ele fica 7 vezes pior de como antes dele ser crente. E diz assim, nem para o monturo, mas lança fora. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração. Posso fazer, pastor? Convidar a igreja para ficar de pé. Jesus te renova nesta noite. Jesus, Ele cura nesta noite. O vazio vai ser cheio, porque Deus te ama. Ah, pastor, meu estado é terrível, miserável, mas nesta noite Ele te alcança, porque você é precioso aos olhos de Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Obreiros, vocês são preciosos. Ah, pastor, mas ninguém me vê. Não precisa de alguém te ver, porque o Senhor está vendo, e quando o Senhor está vendo, Ele encaminha alguém para te ver e para decidir o que você precisa. Então, creia. Já orei, dezenas, centenas, milhares de pessoas foram curadas, dezenas, centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo. Problema de coluna, em qualquer situação de gravidade, Jesus curou. Eu tenho certeza que nesta noite Deus vai fazer algo na tua vida, e o que você vai receber, depois testifica o que tens recebido. Mas se você pode, levanta a sua mão direita. Minha oração é rápida. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos agradecido ao Senhor por estar o Deus e Pai nesta linda igreja, um povo maravilhoso escolhido pelo Senhor, que nesta noite vieram para ouvir a tua palavra, louvar, glorificar, bendizer o teu nome. Deus, este povo renunciaram para ser discípulo do Senhor. Deus, quanto deles, problema no lar, meu Deus, problema com os filhos, problema entre casais.